Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Esta primeira leitura do segundo livro dos Reis, um momento dramático da história de Israel. O rei Ezequias, representante de Deus no meio do povo, é assolado pela arrogância de Senaqueribe, rei da Assíria. Nesta dramaticidade da história de Israel, nos conflitos próprios da história do povo, é tecida a revelação divina. E também encontramos uma mensagem contínua de salvação para a nossa vida, porque também nós estamos o tempo todo sendo assolados, invadidos, um pouco pelos inimigos externos, um pouco por aqueles que trazemos dentro de nós. Neste momento, o tormento dos assírios, que é o primeiro dos povos a assaltar Israel. Começa com os assírios, logo em seguida será a Babilônia, terminando com os persas, até que Israel cairá sobre o jugo do Império Romano, onde se situa o contexto em que floresce o Novo Testamento. A nação de Israel é sacudida continuamente pelas agitações provocadas por estes impérios, particularmente exposta a eles quando se esquece da aliança. A aliança, que é o sinal do amor de Deus, que garante a permanência do povo. A aliança feita em primeiro lugar a Abraão, da terra, do povo, a aliança da descendência, e que vai sendo colocada a risco a cada momento em que Israel se esquece de Deus e quer se comportar como as outras nações. Ao tomar conhecimento da iminente invasão de Senaqueribe junto com seus assírios, um exército enorme de milhares de homens, o rei Ezequias está em posse de si e vai para a oração. Aqui uma lição muito importante para a vida de cada um de nós, porque precisamente nos lugares onde a gente fraqueja, em que estamos sendo atravessados, a gente tende a se perder, imaginando que as respostas virão de nós, dos nossos cálculos ou dos nossos conchavos. Não, a explicação e a resposta tem que vir de Deus, porque Ele é a força da nossa fraqueza. Este é o seu nome, inclusive, Senhor Deus dos exércitos, combate por nós lá onde nós, por nossas próprias forças, iríamos sucumbir. Em posse de si mesmo, ele vai em direção ao templo para rezar ao Eterno, aquele que é a fonte da misericórdia e aquele que luta por Israel. Não quer vencer por si mesmo, mas reconhecendo a própria fraqueza e o próprio limite, vai àquele que é a força. Ezequias recorre à oração, não necessariamente para poder obter da oração o que idealizou, porque nem sempre o resultado da oração será exatamente aquilo que nós estamos suplicando a Deus. Mas quando nós rezamos e estamos em sintonia com Deus, em primeiro, nosso coração é devolvido a si mesmo. Em segundo, nós podemos ter a certeza que tudo vai ficar bem. É o que o apóstolo Paulo diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se Israel deixa-se guardar pela promessa de Deus, não quebra a sua aliança, se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, podemos ter a certeza de que tudo concorrerá para o bem. Até aquilo que for avesso poderá ser verso. Inclusive nos momentos em que estivermos atravessando aflições e perseguições, ali
há de se manifestar a graça divina. Por quê? Porque eterna é a sua misericórdia, como nós cantamos no Salmo da Libertação. Ezequias recorre à oração, vai à casa do Senhor, e aqui nos lembremos da poesia do Salmo 83, que diz que até mesmo os passarinhos podem encontrar abrigo na casa do Senhor. Feliz, diz o Salmo 83, no versículo 6, quem em vós tem a sua força. O Senhor não recusa bem algum, diz o Salmo 83, no versículo 10, aqueles que caminham na justiça. Temos que encontrar o nosso abrigo em Deus, porque Ele é o único capaz de nos devolver a nós. A paz é um dom que recebemos quando estamos unidos a Ele e somos justos. Felizes somos nós quando encontramos em Deus a nossa força, porque se buscarmos a força em nós mesmos, este imperativo de onipotência, que às vezes vem a nós, quando nós nos iludimos, imaginamos que a gente vai dar conta de tudo, terá como resposta a ansiedade e a frustração, porque a gente não dá conta e não tem que dar mesmo. E temos que ter a fé de que o Senhor não recusa seus bens àqueles que caminham na justiça. Ezequias apela ao único, e essa é uma expressão constante, particularmente nos livros que falam da aliança. Estou aqui me referindo a Êxodo e a Deuteronômio. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o único, como nenhum é capaz de ser, como nenhum é capaz de garantir, é o Senhor. E ele apela, versículo 16, ao Senhor que inclina o ouvido e ouve, que abre os olhos e vê. Estamos aqui numa reminiscência, evidentemente, do livro do Êxodo, onde lá no capítulo 3, o Senhor Deus aparece a Moisés na sarça que arde sem se consumir para dizer: o clamor do povo subiu até mim. Eu vi, ouvi e desci para salvar. Este movimento próprio do amor, próprio das mães que são capazes de escutar o desespero, o choro angustiante dos filhos no outro quarto. Um amor que não mede esforços, que é resiliente, que se antecipa, um amor que alcança as fragilidades. É muito complicado traduzir o que é que uma criança quer quando ela começa a chorar nos nossos braços, mas a mãe diz de imediato: eu sei o que é isso, ela está com sono. Toma a criança nos braços e a criança se acalma. Anteriormente à palavra, anterior à própria linguagem, nos seus encontros e desencontros gramaticais, uma mãe sabe interpretar o choro do seu filho. É assim que Deus nos ama, porque lembra o Salmo 33, o Senhor está próximo do coração atribulado, conforta os de espírito abatido. Portanto, como costumo dizer, a angústia, a aflição, as lágrimas, aquelas orações que nos custam, são o lugar mais próximo entre o céu e a terra, porque o Senhor está próximo de todo o coração atribulado. Fez-se próximo do coração de Ezequias, porque Ezequias é um descendente de Davi. E o Senhor disse e jurou que estenderia sobre a casa de Davi a sua misericórdia, que jamais seria retirada, porque o amor de Deus não caduca nem se cansa. Inclina o ouvido, ouve, abre os olhos e vê. Em contraste, versículo 18 da primeira leitura, os outros deuses que não são como o eterno, como o único, como aquele que ouve e que vê, são obras de mãos humanas e por isso não são capazes de salvar. Ídolos, no Antigo Testamento, diziam respeito àquelas divindades, Baal, por exemplo, e tantas outras. Hoje, onde quer que nós, na consciência de nossa fraqueza, de nossa falta e de nosso desamparo, temos a ilusão de que comprando isso ou aquilo, de que ajuntando isto ou aquilo, de que confiando nesta ou naquela personagem, nós estaremos seguros. Não, não estaremos. Porque os ídolos são sempre uma projeção dos nossos desejos e são moldados segundo as nossas carências. Tomemos cuidado quando neste sentimento humano, demasiadamente humano, de angústia, de medo, de desamparo, nós vamos recorrendo a quem não será capaz de nos dar segurança.
nossos bens, nossas ilusões, pessoas talvez, ídolos que não serão capazes de nos dar a salvação. Só Deus é o Salvador, Redentor, o Goel. Aqui quero destacar, no fim desta leitura, 3 expressões presentes a partir do versículo 31 e 32. Em primeiro, a profecia de Isaías, filho de Amós, dirigida a Ezequias: um resto sairá de Jerusalém. Nos momentos mais difíceis, onde parece que o amor de Deus está caducando, que as suas promessas estão desidratadas, se fala deste resto, deste Názer, ou seja, para que cada um de nós não tenha dúvida de que o Deus de Israel gosta da atenção. Lá naquele exato momento, onde parece que tudo está perdido, onde há a tentação do desespero, o protesto da descrença, uma pequena semente, um pequeno rebento, um resto faz florescer de novo e manifesta este amor de Deus que é resiliente, um amor de Deus que faz da morte brotar a vida, um amor que se comunica inclusive nos avessos. Quando há um quase, surge um rebento, um resto, e ali se desabrocha novamente a força salvadora de Deus. E o que é que realiza isso? O que realiza isso, versículo seguinte, o zelo do Senhor. Zelo, que pode ser traduzido também como ciúme, quiná do hebraico, ou seja, este amor incandescente da parte de Deus, que faz ele dar voltas sobre si mesmo, um amor que o impulsiona em direção àqueles de que ele se afeiçoou, àqueles que ele elegeu. É um amor que não deixa para depois, um amor apressado. Quando nós temos zelo por alguma coisa, ou estamos consumidos de ciúme, a gente perde a capacidade de raciocínio, né? O amor é uma bruta flor do querer em nós, tem a ver com nossa vontade, com o nosso desejo. Quando nós amamos alguma coisa, nós vamos inconscientemente em direção a. Então, o profeta está dizendo que é assim que Deus nos ama. Ele vai em nossa direção para nos salvar. O próprio zelo do Senhor realizará isso. E o que é que motiva Deus e é a garantia? O que se encontra no versículo 34. Em consideração a mim e ao meu servo Davi. Por causa do meu nome, isso vai sendo repetido constantemente nas Sagradas Escrituras. O que é um nome? O nome é mais ou menos uma definição ou uma identificação. Então, Deus está dizendo, por aquilo que Ele traz de mais íntimo dentro de si, pelo compromisso que Ele tem consigo mesmo, por ser Ele mesmo amor eterno, Ele age em função do seu povo. E aqui quero destacar algo muito importante, porque o amor não é um investimento. Às vezes a gente se frustra. Vou casar para investir no meu marido. Pode ter certeza que será um investimento frustrado. Vou educar os meus filhos, porque assim eles irão confirmar aquilo que eu não fui capaz de realizar na idade deles. Não vai dar certo, porque se tem uma especialidade dos filhos, é atravessar as nossas expectativas. O amor é uma aposta, é antes de tudo um compromisso consigo mesmo, uma fidelidade a si, um pertencimento a si mesmo, porque em posse de mim, das minhas convicções, porque eu não posso ser infiel a mim mesmo, segue-se a isso como a noite ao dia, lembra Hamlet, que eu não serei fiel aos outros. Então amor, perdão, misericórdia, não é alguma coisa que nós estamos dando às outras pessoas, porque, aliás, às vezes, nós temos que amar aquilo que não é amável. Amor significa ter um compromisso consigo mesmo, repousar na verdade que há em si, resolvido com as próprias convicções, fiel a si, se é capaz de ser fiel aos outros. E, às vezes, tendo com este outro que nos mata lealdade. Assim nos faz entender Camões em seu clássico soneto. Então, por causa de si, pela fidelidade a si mesmo, pelo compromisso que fez com o seu amigo Davi, o Senhor Deus não pode falhar no seu amor, na sua promessa e na sua aliança. E é muito bela a linguagem ecoada neste Salmo 47, 48, que é aquela também presente no Salmo 86, do amor do Senhor pela cidade de Jerusalém.
Jerusalém é a cidade do grande rei, o lugar onde, na compreensão judaica, deve manifestar-se o Messias. Jerusalém é a esposa bem-amada, aquele amor mais lídimo, o encanto juvenil, a promessa de eternidade. O próprio Deus se sente vinculado, amarrado, enlaçado a este amor, como um esposo tem um compromisso com a sua esposa. Por isso ele ama a cidade de Jerusalém, o Monte Sião, porque o Monte Sião é a esposa, é a mãe, é o útero de onde decorre a descendência. Por isso lá estava o templo de Jerusalém. Então, por causa deste amor, por conta deste seu compromisso, da fidelidade a si mesmo, ele desce para resgatar e para salvar o povo. Uma breve palavra nessa perspectiva sobre o Evangelho, porque o Evangelho não é outra coisa do que um alerta a cada um de nós. Estamos no Sermão da Montanha, a sermos capazes de perguntar-nos a nós, antes de tudo, sobre a nossa capacidade de mensuração. O que para nós é o valor? O que é o bem para além daquilo que é bom? Se nós não sabemos diferenciar estes dois conceitos, não é? O que é o bem substantivo e o que é o bom adjetivo, a gente se perde, porque nós podemos nos cercar de pessoas que num primeiro momento são até boazinhas, mas irão nos devorar, porque nós não podemos perder a lucidez a respeito de onde investir nosso tempo, nossos sonhos e lugares de onde a gente tem que passar longe. Jesus diz: não deis as coisas santas aos cães. Ou seja, aquilo que for santo, aquilo que for separado, não pode ser entregue a qualquer um. Inclusive, podemos dizer do sagrado da nossa existência. É uma coisa que é difícil a gente aprender quando nós estamos jovens ou quando a gente não tem consciência do próprio valor, né? Porque quem não tem consciência do próprio valor se vende por qualquer preço, num relacionamento, num ambiente de trabalho e por aí vai. E, ao mesmo tempo, não jogar as pérolas aos porcos. É preciso, diante de um momento de discussão, não tocar tambor para maluco dançar. É preciso, quando nós estamos diante de uma pessoa que não tem um compromisso com a verdade, não perder tempo com ela. Os livros da sabedoria no Antigo Testamento diz que tentar convencer um nécio é como tentar juntar cacos. A gente fica o tempo todo tentando resolver as coisas e não vai dar certo. Não jogueis vossas pérolas aos porcos. Ou seja, ter a capacidade de mensurar quando é o momento de falar, quando é o momento de se calar, quando é o momento de insistir e quando é o momento de retroceder, para não perder tempo, porque o tempo é precioso, é a verdadeira substância da vida humana. O dinheiro que a gente perde, a gente até recupera, mas o tempo, o que a gente vai dar de volta num tempo perdido, num relacionamento sem sentido ou com pessoas que não valem a pena? Destaco também, segundo dos ensinamentos, quando Jesus diz: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se eu sei aquilo que é bom para mim, se eu sei quais são os meus valores, eu não vou me perder em você. Então, na consciência de mim, na fidelidade a mim mesmo, sabendo como é bom ser cuidado, como é bom ser considerado e validado, eu também vou cuidar, validar e considerar. Destaco que esse ensinamento das Sagradas Letras é um passo além daquilo que existia na sabedoria antiga. Inclusive, estou me referindo a Confúcio, século VI antes de Cristo, no Oriente. Confúcio dizia: você não deve fazer com os outros aquilo que você não quer que façam com você, e que já é uma coisa muito boa. Mas Jesus dá um passo além, né? Aquilo que você quer que o outro te faça, ainda que ele num primeiro momento não seja capaz de fazer, faça-o, porque isso talvez pode devolver o outro a si mesmo, entende? Não é brigando, não é discutindo que a gente vai fazer o marido ter razão, mas é dando o primeiro passo em direção a ele, não é? Validando o que ele está dizendo, alcançando inclusive no seu avesso, porque nós também temos avesso. E na medida em que nós gostamos de ser escutados, validados, a gente também vai ser capaz de perceber onde é que o calo do outro está apertando. E por fim, Jesus alerta que não será um caminho fácil, será um caminho estreito. Por quê? Porque a gente tem que se ajustar. A gente é muito largo nas próprias expectativas, ilusões, desejos, anseios. É preciso que a vida, nas suas contradições, a vida nos seus atravessamentos e no seu desamparo, vá nos ajustando. Isso do ponto de vista natural, não é?
porque o amadurecimento é um ajuste. Quando nós vamos envelhecendo, a gente vai se tornando cada vez menos pretensioso, porque não pode gastar energia no lugar errado. Então, a gente vai sendo mais justo nas quantidades, nos processos, nas falas e, ao mesmo tempo, também na ordem da graça, onde, quando nós vamos nos santificando, a gente também vai se despindo dos excessos, que é o que nos permitirá passar na porta estreita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Deus nossas sinceras preces.